Senhoras e senhores, eu tenho aqui no palco uma pessoa muito especial! Vem cá, que já tá indo embora, sim, Aninha? Vamos lá, Aninha, vamos embora! Gente, essa aqui é a Aninha, Ana Carolina Pereira. Isso, né? Sou eu, Beleza. A Aninha, ela escreveu o livro Além dos Olhos Grandes. Isso foi quanto tempo atrás, Aninha? Ele foi lançado ano passado, mas eu escrevi ele, foi minha monografia, então foi feito em 2009. Ah, legal. Tua base, basicamente, que te motivou a escrever o livro foi... Então, a ideia da monografia do livro era o seguinte: como eu sempre pesquisei mangá, sempre gostei de mangá desde adolescente, assim, eu sempre queria saber o que tinha além, né? O que tinha, de onde que veio, assim. Daí a ideia era, tipo, pra fazer as pessoas entenderem melhor, né? Porque a gente via que estava crescendo muitos fãs e tal, e daí a gente queria que esses fãs novos também soubessem de onde veio, soubessem, as pessoas que começaram a fazer isso, de por que o mangá é como ele é, né? Porque a gente pega, lê uma história em quadrinhos e pensa, isso aqui é só um quadrinho, mas tem toda uma linguagem por trás, tem toda uma cultura por trás, né? Então a ideia era realmente trazer um pouco disso para as novas gerações, né? Porque quando eu comecei a ler mangá nos anos 90, a gente não tinha na banca, não tinha nada, assim. Então a gente tinha que ir atrás de tudo e tentar entender tudo, assim. Então tinha muito trabalho de exploração de fã, né? Então eu queria um pouco deixar isso mais acessível também para quem estivesse começando depois da gente, assim, a geração dos anos 2000, 2010, agora. Bem, essa é a base da palestra dela. Esse foi mais que um briefing, né? Você viu só? Foi tipo material introdutório e pronto. Aninha, você fica à vontade aqui. Esse é o teu público, pessoal. Vamos dar uma salva de palmas para mim. 3, 2, 1. Palmas para Aninha, galera! Porque não é qualquer um que dá uma monografia que vira livro, convenhamos. Aliás, a monografia do que, Aninha? Artes gráficas, tecnologia em artes gráficas. Fica à vontade aí. Obrigada, Cabo. Você é o melhor. Então, só explicando um pouco a mais, hoje, o foco que eu escolhi foi mangá no Brasil, né? Que eu peguei esse enxerto do livro e que eu já dei outras palestras sobre a história do mangá mesmo, tá? Mas achei que seria interessante focar na história do Brasil, que é uma coisa que muita gente, tem muitos detalhes que a gente não sabe, que você só descobre quando você vai muito atrás, assim, porque eles estão meio inacessíveis, assim, normalmente. Então, começando... Então, aqui eu já ia falar, mas o Cabum já se adiantou e já fez os primeiros slides da palestra, que eu ia explicar que o trabalho veio de uma monografia do TCC do Cefet, lá de Curitiba, de onde eu vim, que eu sou de lá, né? E daí, só que explicando melhor, eu fiz a monografia, daí na monografia eu escrevi, fiz o roteiro e 3 pessoas desenharam. Eu peguei 3 artistas curitibanos com traços bem diferentes e cada um fez um. E daí, depois disso, a gente pegou o projeto e colocou no edital de mecenato para a gente ter dinheiro para poder publicar, para pagar as pessoas, para ampliar o trabalho, para ninguém ter que trabalhar de graça, porque era muita coisa para fazer, e para poder imprimir o livro também. E daí a gente foi aprovado nesse mecenato subsidiado, né, que foi um dos editais da Fundação Cultural de Curitiba. E daí a gente conseguiu patrocínio do Banco do Brasil, mas isso foi só um ano depois, porque a partir de que o projeto é aprovado, você ainda tem que conseguir uma empresa que aceite te financiar. E daí só nesse processo já foram 2 anos. E daí quando a gente conseguiu o incentivo do Banco do Brasil, que a gente começou a realmente fazer, que a gente ia refazer tudo, ampliar o projeto mesmo, e daí a gente começou realmente a fazer as páginas e fazer o projeto gráfico e tudo mais. E daí a gente lançou em maio de 2014 em Curitiba. Teve o lançamento na Itibã e na Gibiteca de Curitiba. E daí ele também ficou disponível na Livraria Cultura e em lojas online. E venda direta também. Daí os objetivos também, o Cabum, eu não mostrei para ele, mas ele deu spoiler involuntário do slide. E a ideia era essa, ampliar o acesso sobre pesquisa, também uma parte que eu não falei para ele ali, da parte dos professores também, porque hoje em dia os professores, os pais, talvez alguns de vocês tenham passado por isso, né? O pai e a mãe nem sabem o que é esse Naruto, o que é esse Sakura, que seu filho fica lendo, fica pedindo dinheiro para comprar, não sei o quê, eles nem sabem o que é. E daí também é um livro que seja atrativo para os pais e para os professores entenderem
que os alunos, os filhos deles estão querendo hoje em dia, né? O que eles estão consumindo dessa cultura. E daí, para diminuir um pouco o choque das gerações também. Porque eu via muita reclamação de professor que, os meus alunos ficam desenhando mangá na sala de aula e tal, esse negócio de japonês aí, de olho grande, o que é isso, né? E daí a ideia é essa, e também ampliar o debate de quadrinhos no Brasil, que é uma coisa, o quadrinho brasileiro sempre foi essa massa amorfa que a gente não sabe direito até hoje para onde vai. E também ser um registro impresso, né? Como livro, tem muita informação espalhada, muita informação boa espalhada na internet, mas também a ideia era fazer um registro impresso que possa ser consultado, assim, tipo, fisicamente, né? Que não se perca de qualquer forma no mundo da internet, né? Então, mangá no Brasil, a ideia é começar bem lá do começo, bem antes, quando a Pangeia era unida e as tribos também e tal, como dizia a Pris. Bem antes da Dilma desde a mãe da Dilma ter nascido, inclusive, né? Então, o que eu vou falar? Eu vou falar um pouco sobre lá nos anos 60, que começou muito antes do que a gente pensa, né, do que a gente imagina que começou, e também falar de várias outras, desse todo o processo que passou. Eu vou dar uma encurtada, porque no livro tem muito mais coisas, mas eu vou dar uma geralzona com os pontos mais interessantes, curiosidades, né? Então, esse cara, não sei se alguém aqui já ouviu falar dele, do Minami Case. Alguém já viu esse nome? Se alguém já viu esse nome aqui, eu posso dar um prêmio. Vai ganhar um livro. Não. Claro. Assim, o Minami Case, lá nos anos 60, ele era um filho de imigrantes japoneses, né? Porque o Brasil é um dos países que tem a maior colônia oriental japonesa do mundo, que muitos deles vieram para trabalhar no começo do século XX, né? A primeira leva de imigrantes em 1908. E o Minami Case, ele era filho dessas famílias de imigrantes, então ele já tinha contato com o mangá nessa época. Porque as famílias, elas importavam muitos materiais do Japão diretamente para São Paulo, principalmente, que ele é de São Paulo. E daí eles importavam filmes, revistas, mangás, porque isso ajudava a colônia a manter contato com a cultura enquanto eles estavam aqui. Porque a ideia de muitos era voltar, na verdade, eles não queriam ficar no Brasil. E ele era uma dessas pessoas, então ele tinha na bagagem dele o mangá já desde cedo. E daí ele abriu, quando ele tinha 21 anos, ele abriu a editora Edrel. Ele foi ser editor e a ideia dele era fazer quadrinhos e trazer o mangá para o Brasil. Isso lá nos anos 60. E para isso ele se juntou a outros artistas que também seriam muito importantes para a formação desse primeiro público de mangá, da primeira geração mesmo, que tentou fazer esse movimento, que é o Cláudio Seto, o Paulo Fukui e o Fernando Ikoma. O Cláudio Seto é um pouco mais conhecido, não sei se alguém aqui já conhece o Cláudio Seto, já ouviu falar dele, mas lá no Paraná ele é bem conhecido porque ele é considerado um dos artistas de mangá nacional mais pioneiros da história, né? Então, a Edrel, ela foi uma editora que trouxe muitos álbuns diferentes pro Brasil. Ela fez o Samurai Mágico, que é uma história de ninjas. O Cláudio Seto tinha influência do Sanpei Shirato, da Lenda de Kamui, e eles se correspondiam com mangakás na época. E a ideia deles era pegar os mangás e redesenhar tudo, porque não tinha Photoshop, e redesenhar tudo para o modo de leitura ocidental para divulgar aqui no Brasil. Mas isso nunca chegou a ser feito porque bem na época, em 1975, apareceu a ditadura militar, teve muito problema com censura, e a Edrel acabou fechando, Minami Case saiu, ela virou uma editora basicamente de álbum de figurinhas, e daí os super-heróis da editora Ebal, que era uma outra editora, que preencheram o nicho de quadrinhos no Brasil, assim. Então, todo esse contexto acabou tornando o mangá uma coisa extremamente desconhecida que só esses primeiros pioneiros acabaram sabendo. Mas numa entrevista com o Casey, que eu consegui fazer antes dele morrer, para a monografia, eu perguntei, né, tipo, como eles recebiam as revistas, eles tinham contato com os brasileiros aqui, como que era isso? Ele falou que os brasileiros nunca tinham se interessado em mangá, em revistas japonesas, em nada da cultura, assim. Até porque na época a relação não era tão boa assim. Isso só começou a mudar nos anos 70, essa relação com o Japão, enquanto colônia, um
um povo de uma colônia que veio aqui e começar a entrar mais na cultura brasileira, né? Porque nos anos 70, depois da Segunda Guerra, o Japão teve por vários motivos, um boom econômico, começou a crescer, começou a exportar a cultura deles e o mundo começou a se interessar de novo, né? Então o budismo saiu do Japão nessa época, foi para outros lugares, a música, a religião, também a administração, 5S, sistemas administrativos de produção, e com toda essa leva, o mangá ainda não veio. Ele viria só mais tarde, mas o Japão em si começou a ser mais estudado. E algumas poucas pessoas, como a Sônia Luiten, que é uma pesquisadora lá da USP, de São Paulo, que é também pioneira de pesquisa de mangá no Brasil, que lançou o primeiro livro em português sobre isso. Ela, em 1974, ela começou o trabalho dela, de pesquisa com um artigo chamado O Misterioso Mundo dos Quadrinhos Japoneses, que era uma coisa muito exótica, né? E era só ela e os 3 gatos pingados do grupo dela de pesquisa de quadrinhos na USP. E daí, ao mesmo tempo, no mesmo período, o Maurício de Souza, da Turma da Mônica, conheceu o Osamu Tezuka. Osamu Tezuka, que é o criador do Astro Boy, que é o pai do mangá, que foi o primeiro a criar o anime. E daí eles começaram a se corresponder e eles tinham bastante contato entre eles. Então, muitos desenhistas da Turma da Mônica, eles tiveram influência de mangá já nessa época. Inclusive porque o Maurício contratou muitos desenhistas que eram da Edrel. Então, eles já tinham aquela influência de traço e já eram descendentes de japoneses. Oh, muito obrigada. Então, já nessa época, a Turma da Mônica começou a ser influenciada pelo mangá, já nos anos 70, muito antes da Turma da Mônica jovem aparecer, assim. E daí pra frente foi só um trem descarrilhado, né? Porque nos anos 80 o mangá foi para os Estados Unidos, começou a ser mais conhecido lá, saiu a animação do Akira, que bombou no mundo ocidental, e foi totalmente bem aceita, e foi como se eles tivessem tido um clique que aquilo apareceu no mundo, sabe? E o Frank Miller, que é um quadrinista americano bem conceituado, ele criou Ronin, que era uma HQ inspirada no Lobo Solitário, que é um clássico dos mangás também. Então, isso também ajudou a popularizar muito o mangá nos Estados Unidos. E como o Brasil é meio cria dos Estados Unidos, sempre foi, né? Eles começaram a ver, se os Estados Unidos está pegando, a gente pode pegar também, né? Então, teve que dar toda essa volta. A gente já tinha uma colônia japonesa aqui, a gente já tinha mangá no Brasil, mas teve que dar toda uma volta, teve que ser aceito nos Estados Unidos e fora do Brasil, para daí o Brasil começar a prestar atenção nisso também, sabe? Então, isso é bem interessante. E alguns poucos mangás foram publicados nessa época, mas eram umas edições bem aleatórias, distribuição ruim, muitos deles não foram completos. Inclusive o próprio Akira, que a editora Abril lançou lá no começo, e o Maia, Garota Sensitiva, que também foi um dos poucos mangás lançados nessa época. E você encontrava, até eu lembro de ter encontrado na banca alguma coisa, mas não era aquele compromisso que a gente vê hoje, a Panini lançando checklist mensal para você saber o que você vai comprar, a JBC também se comprometendo a lançar um lançamento por mês, e todo mundo certinho com o Japão, assim. Às vezes eles pegavam os mangás e nem tinha aprovação dos autores do Japão para publicar, era meio complicado. E daí, nessa época, uma coisa que aconteceu também foi os grupos de fãs se reunindo. A gente começou a ter fã-clubes que tentavam se juntar para vamos ver o que a gente consegue, que a gente quer muito se interessar, né, nesse tipo de arte, né? E daí surgiu a Abrademe, que ainda existe, é uma associação de fãs, de onde saíram muitos pesquisadores e pessoas que se dedicavam ao mangá, né? E foram eles que conseguiram trazer o Osamu Tezuka para o Brasil. Ele já esteve no Brasil nos anos 80, foi em 85, 86, que ele até deu uma oficina de mangá em São Paulo, num evento cultural que teve, né? Porque o Brasil, ele até tem uma ligação bem fácil, entre aspas, com o Japão por causa da colônia, porque eles se organizaram aqui, então o consulado japonês, ele é bem forte, assim, lá em São Paulo e lá no Paraná também, lá em Curitiba também. Então eles conseguiram organizar alguns eventos e um deles foi a vinda do Tezuka, que também ficou um pouco na obscuridade, assim, mas quem participou na época, eu estava nascendo, então não sei,
mas que foi assim histórico, foi realmente mudou a visão de muitas pessoas sobre o que era o mangá, né? E nos anos 90 que a gente tem mais a ideia de que as coisas realmente começaram por causa de Cavaleiros do Zodíaco, assim. Porque daí realmente foi o boom do anime na TV, e todo mundo gostava, e começou a querer aprender a desenhar mangá, mas daí realmente surgiu uma geração que queria aprender a desenhar, queria continuar lendo, queria continuar tendo acesso àquilo. E também por causa disso surgiram as revistas especializadas, como Animax, Anime DO, porque não tinha internet, o pessoal ia lá, comprava a revistinha e ficava sabendo de 10 notícias do Japão e já ficava super feliz, assim. Tipo, vai lançar anime tal. Não tinha chart da temporada, assim, vamos ver todos os 40 animes que vão sair essa temporada. Não tinha isso aí. A gente pegava as revistas, tinha guia de episódio, tinha alguma coisa que o pessoal conseguia traduzir, tinha guia de personagem, tinha spoilers, era a revistinha de spoiler, basicamente, porque a gente nunca assistia aqueles animes. A gente ficava sabendo que eles existiam pela revista. E alguma coisa que passava na TV, daí recebia maior destaque, como Pokémon, que também foi muito importante para divulgação do anime no Brasil, que virou febre e tal. E já conseguiu aumentar bastante o fã-clube. E daí começaram a surgir eventos como AnimeCon, Anime Friends, que veio depois. Mas no Brasil inteiro começaram a surgir essas iniciativas de evento, né? E daí, de fanzine, o pessoal fazia muito fanzine na época de paródia, como Hypercomics, na época era um dos fanzines mais famosos que tinha, porque ele parodiava Cavaleiros do Zodíaco, parodiava Rock Show, falava sacanagem. Foi um dos fanzines mais populares, teve 12, 15 edições, assim. E foi publicado por editora depois de tão popular que ele ficou, porque isso era ser muito popular para fanzine. Você não podia simplesmente criar um blog e colocar suas tirinhas lá, né? Então você tinha que imprimir tudo, desenhar e tal. E daí também teve o Combo Rangers, que voltou recentemente, algumas pessoas podem conhecer, que ele surgiu bem antes, surgiu também nos anos 90, num dos primeiros sites, o Henshin Online, que tinha, que ele colocava tirinhas em flash, bem iniciantes, assim, e daí foi ganhando popularidade, era uma história bem sacada, os personagens eram bons, e daí, enfim, foi evoluindo. E daí tanto que ele virou até uma arte, um mangá, não é bem mangá nacional, né? Uma história nacional meio cult, assim, um grupo de heróis Combo Rangers. Assim, quem é mais velho, muitas vezes tem muito carinho pelos Combo Rangers. Tanto que no Catarse, o Fábio Yabu, ele conseguiu trazer os Combo Rangers de volta, ele conseguiu mais de 50 mil reais para refazer esses Combo Rangers. Porque ele, tipo, tinha uma fanbase muito grande. Fora que ele também é um empreendedor muito inteligente. E Holly Avenger? Holly Avenger, alguém aqui conhece Holly Avenger? Já ouviu falar de Holly Avenger? Já melhorou, já tem mais gente. Já tem 5 pessoas, já melhorou. Que lá no comecinho dos anos 2000, já na rabeira dos 90, que surgiu, né, nas páginas da Dragão Brasil, os personagens de Holly Avenger, que eram do Marcelo Cassaro, que já tinha toda uma mitologia de RPG por trás, e eles resolveram lançar uma história em mangá, desenhada pela Erika Wano, e fez bastante sucesso também, conseguiu, a história, acho que é um dos primeiros, se não o primeiro mangá brasileiro que realmente terminou. Teve 42 edições e conseguiu, assim, terminar toda a história. E eu lembro que fez sucesso na época, saiu encadernado, até hoje sai a edição, está saindo a edição final também, e era uma história basicamente de fantasia medieval com traço de mangá. E eles conseguiram emular muito bem as características do mangá mesmo, né? Tanto que a Erika Wano também ela é japonesa, descendente e tal. E ela começou bem antes, ela fez vários fanzines antes de chegar no Holly Avenger. Não sei se alguém lembra de uma... Esse aqui é pra entregar ao povo, a revistinha do Mega Man dos anos 90. Olha só, estou feliz. A Erika Wano fez uma história lá também, o Daniel HDR também, muita gente desenhou as revistinhas da Animax naquela época. Então, para vocês verem, tem
a Holly Avenger teve outros filhinhos, né, que não foram tão famosos, Mercenários, Dado Selvagem, e desses filhinhos o que tem dado mais certo é o LED, que é do Trevisan com o Lobo Borges, que é um desenhista lá de Salvador, que manda muito bem também. Eles estão publicando online, e depois que atinge tantos capítulos online, eles publicam em impresso, né, já serão 2 impressos. Também uma história de fantasia medieval, no mundo de Tormenta, com uma pegada diferente de Holly Avenger, mas meio que no mesmo universo, né? Porque esse universo deu muito certo na época. E o LED também tem dado certo, consideravelmente, porque continua, né? Na situação do quadrinho, do mangá publicado no Brasil, que se ele continua é porque já deu certo. Se ele não foi cancelado, já está de bom tamanho. E segundo a Érica, ela teve na Gibicon em Curitiba no passado e eu vi umas 2 palestras dela. Ela falou, se não me engano, a Holly Avenger levou mais de 5 edições para se pagar. Então foi um investimento que deu muito prejuízo no começo. Ela só começou a dar certo depois da edição 7, 8, assim, começou a realmente reverter uns trocados, assim. E nunca foi um grande boom, assim. Então eles realmente, se eles quisessem, eles podiam ter cancelado o negócio da edição 2. 3. Um não deu certo, para que a gente vai continuar, sabe? É realmente puramente insistência de quem quer muito publicar, né? Eu recomendo o Holly Avenger, é muito legal. Hoje em dia a gente continua tendo bastante iniciativa, mas com a internet, ao mesmo tempo que a internet é um portal, ela também dispersa muita coisa, né? Todo dia, se você pesquisar, você vai encontrar uma coisa nova lá que você nunca tinha ouvido falar antes. Mas algumas coisas se destacam. Desse aqui do canto, do cabelo espetado, alguém já viu Tool Challenge? Não? Já? É um mangá nacional, bem shonen, assim. A proposta dele é ser bem escrachado, tem comédia, tem luta com coisas estranhas, ele luta com um negócio de encanador. Mas apesar de ele não ser assim tão popular no meio, ele conseguiu 2 campanhas no Catarse já para ser impresso. Então ele tem uma certa fanbase que está sempre comprando. E se você pesquisar na internet, você descobre bastante coisa sobre ele também. O autor continua desenhando e tal, mas ele está lançando humildemente assim, galera, que o Catarse é um site de financiamento coletivo. Você aprova os projetos, você dá dinheiro, e daí a partir disso eles conseguem o dinheiro para imprimir e tal. E se ele conseguiu emplacar 2 edições já, quer dizer que ele tem um bom número de gente contribuindo, né? E o Ação Magazine foi uma iniciativa do Alexandre Lancaster, não sei se a Ação Magazine alguém já viu aqui na época também. Teve só 2, 3 edições, mas era uma proposta bem ousada, era um negócio bem, um pouco megalomaníaco, assim, de querer fazer uma Shonen Jump brasileira. E esse negócio de Shonen Jump brasileira, para quem desenha, já virou até um meme interno, assim, é a trope, sabe? Sempre tem alguém querendo fazer uma Shonen Jump brasileira e se perde. Sério. Não faça isso com a sua vida, amigo. Só dor e lágrimas. Mas sim, nesse sentido, a Ação Magazine foi a que mais deu certo. Ela conseguiu juntar 4, 5 desenhistas com histórias semanais. Eles queriam fazer enquete de público também. Mas é aquilo, né? É muito caro, distribuição no Brasil é complicado. Se você não tem uma estrutura, se você não tem dinheiro, você acaba tendo que cancelar os projetos por mais vontade que você tenha, né? Fora que uma iniciativa dessa exige pagar todos os desenhistas, pagar todo mundo envolvido, sabe? É mais de uma pessoa, é uma coisa bem complicada. Mas surgiram muitas artistas que você via, que você nunca tinha visto antes. O cara do Madenka, o cara do Jairo, que era mangá de boxe. Então eles realmente tentaram fazer uma revista nos moldes da Jump, e das que tentaram foi a que mais saiu, assim, serão 3 edições. A gente tem também até o best-seller e o Vitral, que eram séries yaoi nacionais que saíram. E o desenho era bem simpático, assim. Eu acho que, se não me engano, eles continuam só online, mas elas chegaram a ser publicadas pela HQI, uma editora. Chegou a ser possível de achar na banca e tal. E o Estúdio Seasons, desse aqui do outro canto, da menininha do Zucker. Estúdio Seasons, alguém conhece aqui, não? Estúdio Seasons é um dos... recomendo também, as meninas mandam muito bem.
Se você pega os desenhos do Estúdio Seasons e não sabe que é brasileiro, muita gente se engana, porque elas desenham shoujo que tem todas as características de shoujo mesmo. E o Zucker, se você pega, você não sabe que é nacional, você acha que é um shoujo traduzido. Alguém traduzido, a editora traduziu e pronto. Elas têm também mais de 15 anos de estrada, elas continuam desenhando, elas vão lançar a adaptação do Helena, do Machado de Assis, já deve ter saído. Então, elas são um grupo que ela meio que consegue se manter nisso, apesar de também não ter muito espaço. Mas você consegue achar o Zucker, consegue achar o Oiran, consegue achar a Helena. E elas também publicaram muita coisa na Neo Tóquio, que é uma revista informativa também que existe até hoje. E elas também são artistas muito boas, eu recomendo também dar uma procurada nelas, que as histórias são ótimas, assim, elas são bem criativas. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Turma da Mônica Jovem, que essa todo mundo conhece, porque é Maurício de Souza, mesmo que você não queira conhecer, você vai conhecer, tipo a Globo, assim. Então, agora tá legal, te parece um mangá mesmo. Deixa eu ler adiante. Então, é que o Maurício de Souza, ele não dá ponto sem nó. Ele não faz as coisas por, sei lá, amor à causa, puramente. Ele vai fazer se ele sabe que vai dar alguma coisa. E as primeiras edições da Turma da Mônica Jovem, eu lembro quando saiu em 2008 a edição, o pessoal estava meio descrente, não sei o quê. O negócio chegou a vender, não sei se ainda vende, mas provavelmente é perto disso, 400 mil por mês de revistinha. É a revista mais vendida da América Latina, se eu não me engano, a Turma da Mônica Jovem. E isso... O Maurício internacionaliza, né? Porque a Turma da Mônica é conhecida fora do Brasil, então ele pode fazer isso. E chegou até a acontecer um crossover com os personagens do Osamu Tezuka, na edição Tesouro Verde, que era, na verdade, era um projeto dos dois desde antes do... Desculpa, olhem pra trás, vocês vão entender porque eu fiquei meio chocado. Oh, meu Deus! Ó a ordem da casa, a Wild Marejada Pierce. Sharknado. Não! Não, o que é isso? São os ícones da marejada, Aninha. Isso é cultura local. Bem-vinda. Eu sou estrangeira, eu não conheço. Exatamente. São dois peixes portugueses. Que legal. Não queira conhecer a Fena Ostra, sério. Deixa eu retomar o fio aqui, tá? Voltei. Tá tudo certo agora. Então tá. A Turma da Mônica Jovem continua sendo publicada e, segundo o público, melhorou bastante. Mas o Maurício Souza também contratou gente que sabia. O Marcelo Cassaro tá no meio, a Petra Leão tá no meio, que também foi roteirista de Holly Avenger. Ela é roteirista principal da Turma da Mônica Jovem, na verdade. E, tipo, elas sabem o que fazem, assim. E eles têm uma linguagem bem... pra atrair a turma de agora. Eles fazem videogame, eles fazem paródia dos Vingadores, eles fazem um monte de coisa, assim. E nunca foi... A Turma da Mônica já fez isso várias vezes, né? Tinha aquelas edições do Batman, da Turma da Mônica clássica. Eles sempre fizeram isso. Então eles continuam com essa pegada e tem dado muito certo. E é o que eles... rola esse debate, é mangá, não é mangá, o que é isso? Mas é vendido como mangá, tem até o selinho, em formato mangá. Principalmente para vender para a criançada, né? Porque como os adolescentes compram muito mangá, é o que mais vende de quadrinhos, é o que mais vende para adolescente é mangá mesmo. Você vê a criançada se matando para comprar todos os Naruto que eles podem, assim. É o que mais vende, inclusive se você ver pesquisas mesmo, que eu já vi de quem estuda mesmo direcionamento de compras, né? Tipo Paulo Ramos, que é um pesquisador da USP também de quadrinhos, ele mesmo falou que o que o pessoal mais compra mesmo é mangá, né? Dessa faixa etária, assim, adolescente 13 a 18, detém os mangás para o pessoal mais velho também, mas muita gente, adolescente também compra os mangás que são para gente mais velha, então
Mas sendo mangá, tá valendo. Assim. E daí fica essa polêmica, né? Mangá nacional, mangá fora do Japão, mangá brasileiro, se existe, isso pode chamar de mangá errado. Esse tipo de discussão nunca acaba. Mas o fato é que já existe mangá fora do Japão há muito tempo. Já existe o concurso internacional de mangás, que talvez alguns já devem conhecer, que é do consulado mesmo do Japão. Então, quer dizer, o Japão, eles mesmo, o governo deles fez um prêmio para premiar mangá fora do Japão. Quer dizer que eles estão aceitando, sabe? Senão eles não aceitariam esse tipo de movimento. Muitas vezes quem ganha são asiáticos, né? Tailândia, China, Coreia, mas é fora do Japão. E, por exemplo, Hollow Fields é um mangá de uma australiana que foi publicado nos Estados Unidos e é totalmente, se você pega a estética dele, ele é totalmente mangá, assim, não tem o que dizer. E é considerado mangá também, foi finalista do Manga Awards. E daí, essa discussão de se pode ser fora do Japão ou não é bem longa. Mas, no geral, o mundo inteiro está sendo influenciado pelo mangá desde sempre. Você tem o movimento do mangá na África do Sul também, que eles estão chamando de mangá africano, que também são autores com temas africanos desenhando em formato mangá. Então, tipo, a estética do mangá agradou muito gente no mundo inteiro e eles estão desenhando desse jeito. Vai fazer o quê? Tem um pesquisador, o Amaro Braga, que eu cito ele no meu trabalho, ele tenta dar uma organizada nisso, e ele fala da diferença entre o mangá mimético e o mangá híbrido. E o mangá mimético seria o mangá que só copia os temas, copia tudo do mangá mesmo e não agrega nada. E o mangá híbrido seria o mangá que usa a estética do mangá, usa os quadros, os traços, o desenho, a narrativa, mas para contar um tema das pessoas que estão na outra cultura, sabe? Seria uma coisa hibridizada mesmo, não seria puramente uma cópia. E é isso. Se alguém tiver perguntas, discussões, agora... Eu tenho microfone aqui, se alguém quiser fazer uma pergunta e tal. Perguntas, comentários, etc. Eu apareço assim do nada, oi, bro, né? É tipo assustador. Oi. Ó, a Landra, que já foi citada no mangá Turma da Mônica, vai aqui para fazer uma pergunta pra ti, Aninha. Isso quer dizer agir, né? Oi. Até me afoguei com esse comentário do Cabum, sei lá o quê. Não, já que perguntas são necessárias, seguinte, eu queria saber desse projeto todo do teu livro e, né, enfim, todo esse processo que tu contou pra gente, qual foi a parte mais difícil, cara? Qual foi a maior pedra? Sendo sincero, vou queimar as pessoas, mas é que eu sou roteirista, né? Então eu dava o roteiro, os desenhistas tinham que me entregar. A parte do entregar foi difícil. Então, a data final é tal. Ai, meu computador quebrou. Ai, eu não consegui terminar. Ai, dá pra dar mais uma semana. Então, a negociação, assim, foi meio complicada, assim. Porque não tava na minha mão, não podia fazer nada, tinha que esperar. Mas daí fica aquela ansiedade, assim, tipo, eu não posso fazer nada, mas eu preciso disso pra continuar. E daí, tipo, foi difícil esperar. Eu tenho problemas em esperar. Mas no fim deu tudo certo, eles são ótimos. Mas mesmo, eles mesmos admitem que eles demoraram muito, que eles queriam ter me entregue as coisas mais rápido. Mas, tipo, eles sempre falam que eu sempre fui muito paciente com eles, né? Mas ia fazer o quê? E teve um menino, um dos meninos perdeu todas as páginas, tipo, um mês antes da entrega. Ele teve que refazer todas as 30 páginas. E daí eu pensei, ele pensou, Ana, eu tenho uma coisa pra te falar. Me chamou, fez, deu pronto. Fudeu. Morreu, já era. Daí eu perdi todas as páginas, 21 páginas. 21 das 30. Deu, e agora você vai, não sei, relaxa, né? Respira, refez tudo. Ele teve que refazer tudo. Quanto tempo demorou esse processo, assim, só nessa... O processo inteiro foi 5 anos. Nossa. Porque foi o ano da monografia, foi o ano do projeto, foi o ano do incentivo e 2 anos de produção. Porque demorou mais começar a produzir do que produzir. Por causa do edital. E como é que está sendo a sensação de, tipo, o primeiro livro dessa maneira? Como é que está sendo a repercussão? Eventos, perspectivas, novos projetos? Então, já faz tempo que eu estou
divulgando ele, né? Mas é porque eu ainda tenho muitos livros para vender, então, né? Eu não posso deixar ele as caixas lá em casa, assim. Porque a vida de autor independente é a caixa no quarto, né? Não tem essa, as caixas estão tudo lá, todos os livros estão lá. Daí, como é um assunto que vai continuar existindo, sabe? Não é uma revista, assim, uma história de ficção ou uma revista que aconteceu esse ano e que ano que vem não vale mais. Como o conteúdo, ele continua sendo relevante, e o Paulo Ramos, que eu adoro ele é uma das referências bibliográficas mais importantes, ele diz, não é dele essa frase, mas ele diz de quem é, que o livro só é novo quando o leitor encontra ele. Então, por mais que o livro tenha sido lançado há 1 ano, há 10 anos, se você encontrou o livro agora, você adquiriu o conhecimento agora, ele é novo para você. Então, por isso que eu continuo aceitando, né, o Amaquê, o Rod, eu conversei com o Rod, aceitou fazer e tal, porque continua sendo importante, assim. Por mais que eu tenha passado o lançamento, passado há bastante tempo. Na época do lançamento eu fiz muita coisa, assim, 3 meses direto. Daí agora é só de vez em quando, palestra, vou divulgar fora, né, porque como foi em Curitiba e é local, fica um negócio que é interessante para São Paulo, vir para Santa Catarina e tal. Inclusive Santa Catarina recebendo muito bem, eu estou bem feliz. Também, né, cara? Você é uma querida. Ô, Aninha, agora, quer que eu diga um pouco do que eu acho importante do teu trabalho? Olha só, aqui do pessoal, quem tem menos de 25 anos? Cara, você está começando a relatar muita coisa que aconteceu em época que todo esse pessoal não pegou, ou pegou muito de infância. Talvez não tinha noção, ou talvez não tinha esse crítico para analisar tudo que a gente, sei lá, passou. Porque, sei lá, eu tô gordo, velho e careca, né? Então faz parte. Então... Eu não tinha acesso também, porque muitas vezes o pessoal mais velho fica, essa nova geração não sabe de nada, não sei o quê, mas ninguém para contar também. Exato, tu fez um documento que, como tu disse, é o início do que foi um novo boom aqui, que a gente está no meio de pode-se dizer, de um processo cultural totalmente diferente que não tinha até então. Sim, na época dos anos 90, o pessoal falava muito de negócio de onda, a onda do anime, a onda do mangá. Já não é mais onda, já é rotina. Realmente não foi uma onda que passou, tipo, Pokémon foi uma onda. Nem foi, Pokémon continua também. Mas, tipo, uma coisa que vem, dá uma super moda e ninguém nunca mais fala disso. Não foi assim, foi aumentando só. Então, não é mais onda. A gente minha coleção de revista Herói agradece. Ó, o Nino aqui vai fazer... Não quer fazer nada. Esse aqui é o Nino. Mas alguém tem mais alguma pergunta aqui? Tá bom, tchau, Felipe. Então tá, gente, a Aninha também vai estar aqui durante todo o evento com o stand ali no meio dos outros stands, na verdade está com... não esse stand ainda. Mas, tá, o pessoal de Georges aqui curtiu, não te preocupa. E aí, depois a gente vai, na verdade, quem tiver oportunidade, quiser passar lá, conhecer um pouco mais, se tiver alguma pergunta, quiser conversar com ela a respeito, né? Pegar dicas de publicação, né? Eu estou em 2 mesinhas na frente do palco, não na frente, mas na paralela do palco, ali perto dos stands, mas são 2 mesinhas, assim. É isso, se vocês não me acharam. Você pergunta pro Cabum se vocês não me acharam. Fechou, beleza. Gente, é isso. Uma salva de palmas ao menino que registrou no Autos da História uma parte importante da vida do mangá e anime do Brasil. Que vamos ver como vai ser a dissertação dela de mestrado e a tese de doutorado dela futuramente. Não me pressione, não me pressione. Já foi, já é. Tchau, Cabum, tchau. Galera, daqui a pouquinho aqui no palco, Anime Quiz! O Anime Quiz sofreu algumas perdas, já vou adiantando, tá? É porque